Bom, boa noite para quem está aqui, as sobreviventes do último encontro, e também quem for assistir depois, quem estiver assistindo. É, esse é o quarto encontro, o último encontro do curso chamado Corpo e a Cidade, em Clarice Lispector e Elza Morante. Eu me chamo Helena, sou doutoranda do programa de literatura aqui da UFSC. E esse curso, ele foi, como já disse, né, em outros encontros, ele é uma iniciativa do NECLIT, do Núcleo de Estudos Contemporâneos de Língua e Literatura Italiana, com apoio do CNPq. O NECLIT faz parte da Federal de Santa Catarina e é dentro de um projeto chamado Conectando Culturas, que está com outras iniciativas, outros eventos, outros cursos. E enfim, então o curso está dentro desse apanhado de iniciativas do Conectando. Esse encontro vai ser uma forma da gente encerrar, então, os últimos 3 encontros, né, os 3 primeiros, e eu intitulei esse encontro, na verdade, peguei emprestado esse título de um livro, Dançar nas Frestas para Lacear os Cantinhos. E aí eu explico, né, por que eu dei esse nome, assim, porque eu acho que ainda, como a gente viu nos outros encontros, esses corpos de mulheres marginalizados, a Ida e a Macabea, mas que ainda assim existem alguns momentos de suspensão daquele contexto violento, né? E no caso da Macabea, por mais que não seja um contexto de guerra, um contexto de bombardeamento, como é na Roma da Morante, mas também há um outro tipo de violência que talvez é um pouco mais sutil, mas que, assim, tá no mesmo nível, né? É um tipo de violência também. E aí eu trouxe, então, essa frase, ela vem desse livro, que é do escritor Alain da Rosa, que é esse aqui, que chama Ninhos e Revides, Estéticas e Fundamentos, Lábias e Jogo de Cor. Nesse livro, o Alain ele se dedica, na verdade, à produção artística, produção literária de artistas negros, mulheres e homens. E aí, logo no primeiro capítulo, enfim, então no livro ele vai trazer Muniz Sodré, Conceição Evaristo, acho que o Bembe, enfim, outros escritores, outras escritoras. E aí, o que ele traz no primeiro capítulo, quando ele vai apresentar, ele fala desse lacear, então dançar nas frestas para lacear os cantinhos. E aí, logo no início do livro, aqui eu recuperei esse escrever é um sussurro horizontal, que na verdade que eu trouxe no último encontro, que era do livro da Noemi, o que ela sussurra, em que ela escreve, né? Que essa escrita é como se fosse um sussurro horizontal, então esse som quase. Esse som baixinho, esse som quase um não som, mas que ainda assim é uma possibilidade de se fazer som, de se fazer escutar, e de uma escrita. E o Alan traz a escrita e a palavra deitada, como dizem os guaranis. Então ele coloca isso logo no início do livro. E eu trouxe um fragmento que é logo bem do primeiro capítulo, que é na página 19, que diz o seguinte: Dona Cida, nas linhas dos livros de seu Muniz Sodré, compreendi mais um tantão sobre dançar nas frestas para ir laceando os cantinhos, sobre os vãos na história da cidade
e nos desejos e espelhos trincados da sociedade. Aquelas frinchas que volta e meia a gente percebe numa calçada, numa surpresa repentina ou no encanto de uma obra de arte que chacoalha dentro e arde à vista. E eu acho que esse livro, ele foi publicado muito recente, né? E ele não está fazendo não é não é sobre a cidade, não é sobre as escritoras que a gente trabalhou aqui no curso, mas eu acho que ele dá conta, parece que ele conseguiu, eu acho que capturar muito do que a gente pensou aqui enquanto análise dos dois livros, assim, porque quando ele fala, então, compreendi mais um tantão sobre dançar nessas frestas, então, nesses pequenos espaços que a gente vai conseguindo abrir, para ir laceando, então, para ir amaciando, né, esses cantinhos, esses interstícios, como a gente estava, eu acabei não gravando, mas para quem estiver assistindo também, a gente fez um primeiro momento de pensar, enquanto exercício, os dois conceitos principais do curso, que é corpo e é cidade, e uma das palavras que apareceu junto com tantas outras foi justamente interstício, foi atravessamento, e aí ele continua, né? Sobre os vãos na história da cidade e nos desejos e espelhos trincados. E aí a gente pode lembrar também dos espelhos que aparecem tanto no espelho mesmo, enquanto objeto que aparece na Hora da Estrela, e também no... Não sei se vocês lembram da cena da... Quando a Ida ela se vê numa vitrine, ela se vê refletida. Então, o corpo dela quase meio embaçado, assim. E então esses objetos que trazem, que têm como função um reflexo, também vão dando corpo para esse corpo que quase não tem corpo, assim, que é um corpo meio apagado. Aquelas fringes que volta e meia a gente percebe numa calçada, numa surpresa repentina, ou no encanto de uma obra de arte que chacoalha dentro e arde à vista. E aí aqui a gente pode relembrar, por exemplo, a cena da Macabea, que a gente falou várias vezes aqui, de quando ela escuta a música, que tem justamente acho que esse poder, essa potência de fazer com que ela se acenda, aquele corpo ali se acenda, ele possa viver e chacoalha um pouco, assim, como se ela estivesse de fato acordando, né? Então, eu gosto, eu recomendo muito a leitura. Esse livro do Alê é muito, muito, muito bom, assim. E, enfim, mas trouxe o fragmento só pra gente pensar. E aí, de novo, eu trago o Nancy com esse texto dele, que é os 58 indícios sobre o corpo, em que ele vai dizer, nos tópicos 3 e 4, o seguinte: um corpo não é vazio. Está cheio de outros corpos, pedaços, órgãos, peças, tecidos, rótulas, anéis, tubos, alavancas e folhas. Também está cheio de si mesmo. É tudo o que é. Um corpo é longo, largo, alto e profundo. Tudo isso em tamanho maior ou menor. Um corpo se estende. Cada lado seu toca outros corpos. E aí aqui a gente pode lembrar da Donna Haraway, quando ela fala desse viver comum, né? Os corpos, a gente não vive sozinho, então a gente está sempre dependendo do outro para também poder viver, assim como a Ida, assim como a Macabea. Cada lado seu toca outros corpos. Um corpo é corpulento, mesmo se for magro. Então, eu acho que aqui também o que fica para gente pensar é que um corpo ele sempre ele sempre vai existir, ele sempre vai estar ali,
E tem um processo muito, muito importante que a gente estava comentando antes dessa descoberta do mundo, né, que a Clarice chama, que é a descoberta do corpo também. Então, esse corpo, ele vai estar sempre... Ele é, de fato, um lugar num entre. Então, ele está sempre no meio do caminho entre o que está dentro e o que está fora. Aqui, a gente tentou pensar, então, o corpus do... E essa palavra também é muito boa, né? Corpus, que é quase corpo, os dois livros, então, A Hora da Estrela e A História. E aí, justamente, pensar esse corpus, então, esse material, e aí por isso que corpo é essa fisicidade, essa coisa que a gente pode tocar, esse corpus, então, enquanto um corpo. Então, quando a gente lê um livro, a gente também está lendo ele enquanto um corpo. E aí, pensar como que a gente faz, como que a gente pode fazer esse movimento de se aproximar. Quando a gente vai conhecer alguém, então, como que se dá essa aproximação? Sempre tem um... Acho que isso é importante também, assim. Sempre tem um movimento de... Existem gestos que a gente vai fazendo para se aproximar de um corpo que é sempre diferente do outro. Então, um livro, né, o literário, a literatura é também um pouco isso, assim, é o encontro do nosso corpo, da nossa leitura, da nossa escuta, com o corpo do texto. E o texto também enquanto um corpo que a gente está lendo, né? E a gente precisa, justamente, eu acho que tá muito... tá com esse corpo aberto para poder também receber o que tá ali. E aí... E aí eu botei essas duas perguntas, né? Como a gente fez, né? Como fizemos essas leituras e como tecemos esses fios. Então, se a gente recupera aquelas imagens da Maria Lai, que era aquela artista italiana que eu trouxe para vocês no primeiro encontro, eu acho que isso ajuda a gente a pensar justamente nessa construção, assim. Então, tanto o corpo daquelas mulheres que estão ali habitando aquela cidade, quanto a cidade, é quase como se elas fossem um corpo só. Sendo tudo isso um corpo só, então, esses corpos, eles também, eu coloquei ali, né? Corpos, então. Quando a gente pensa na palavra, na etimologia, a gente pode pensar em coletânea, reunião e repertório. Quando a gente pensa em corpo, a gente poderia colocar todas essas três palavras de corpos para corpo, então espelhado. E aí eu coloquei também o corpo enquanto um acúmulo de substâncias. Então a gente vai recebendo, né? Se a gente estava falando ali na dinâmica que eu fiz com vocês, que apareceu o corpo enquanto essa ponte, e aí ele é um meio entre a nossa subjetividade, então o que constitui a gente enquanto sujeitos singulares no mundo, que tem a ver, por exemplo, com a questão da voz, né? A voz vai ser uma dessas qualidades, desses elementos que vai fazer a gente estar no mundo enquanto pessoas singulares, e vai dizer muito sobre as nossas memórias, as nossas experiências, do que a gente vive aqui. E aí, mas o corpo não somente enquanto esse contato com o que está dentro, com essa subjetividade, mas enquanto essa experiência de mundo. E o que está fora, o que atravessa, as pessoas que chegam, os lugares que a gente vai. Junto disso, então, quando a gente pensa na voz, tem dois conceitos também que eu fiquei pensando entre som e ruído, ou entre música e ruído. Tem um livro do José Miguel Wisnik,
que é o som e o sentido. E ele coloca, deixa eu até, vou até pegar aqui que eu tava lendo essa semana para uma outra minha aula de música, na verdade, mas esse texto, esse livro dele é muito bom. E aí ele diz o seguinte: a música, ele define a música, e isso é muito interessante se a gente for pensar na última definição que a Clarice coloca para Macabea, que ela, não sei se vocês lembram, que ela era uma caixinha de música desafinada. E aí, o Wisnik traz o seguinte: a música é, contra todo o ruído do mundo, um som constante. Descreve-se a música originariamente como a própria extração do som ordenado e periódico do meio turbulento dos ruídos. Porque aqui ele está tentando, isso é nos primeiros capítulos assim do livro, ele vai fazer essa diferença entre o som e o ruído, o barulho, e a música ou o som como é, a música, na verdade, enquanto um som ordenado, constante, linear. Mas, ao mesmo tempo, e aí ele coloca um pouco mais para frente, a música é paz de ritmar a repetição e a diferença, o mesmo e o diverso, o contínuo e o descontínuo. Mas, ao mesmo tempo, não tem como a gente pensar no som, o som ele é uma onda e não tem como a gente pensar ele sem o contrário. Então ele é feito tanto dessas ondas que são ordenadas, mas para elas serem ordenadas, elas precisam também da desordem. Então, acho que para o corpo também existir, ele precisa tanto do dentro quanto do fora. Então, aqui a gente está pensando muito mais numa lógica que não é uma lógica excludente, é uma lógica de partilha comum, né? De partilha do sensível. A cidade eu coloquei ali como um corpo ruidoso para gente, se a gente pensa na Roma bombardeada da guerra que está ali fazendo com que tá minando a vida daqueles personagens e ao mesmo tempo o barulho da cidade Rio de Janeiro que está se modernizando e também está entrando em contato com o corpo da Macabea. Só que esse corpo ruidoso, o som precisa do silêncio, né? E o silêncio precisa do som para existir. E tem uma outra coisa interessante também, que é que o próprio silêncio, então, quando a gente lê lá nos títulos da Hora da Estrela, que um dos títulos possíveis seria o direito ao grito, né? Que talvez seja essa a tentativa, a busca da Macabea enquanto existência. Quando a gente pensa no direito ao grito, e aí também aparece algumas vezes a questão do silêncio no livro, eu queria fazer a gente pensar também que o silêncio ele não existe. Por quê? Sempre vai ter o barulho do corpo. Então, mesmo que a gente esteja e aí eu tô lembrando do compositor, que é o John Cage, que não sei se vocês conhecem. Ele fez ele fez um experimento uma vez, ele foi numa sala, assim, isolada, que seria uma câmera que isolaria todos os sons para experimentar o silêncio. E aí, na verdade, e aí depois ele compõe uma obra musical em que ele se sentava na frente do piano, com uma sala cheia de pessoas ali para assistir, para ouvir ele, e ele não tocava. E aí, essa obra
ela, na verdade, se fazia pelo barulho dos corpos que estavam ali, porque o corpo ele vai estar sempre produzindo algum tipo de barulho, porque a gente está vivo, né? Então, estar vivo é também estar produzindo som. E esse som a gente pode pensar enquanto uma música. E aí, se a gente pensa o som do corpo enquanto música, a gente pode pensar num corpo sensível. Porque a música vai ser essa esfera do sensível que, apesar de ela ser sempre colocada num espaço do impalpável, de alguma coisa que a gente não consegue ver, não consegue tocar, mas a gente experiencia ela muito fisicamente no corpo, né? Então, ela tá muito, ela tá muito ligada a esse despertar do corpo, a essa sensibilidade mesmo. Então, voltando, né? Se a gente pensa nesse corpo enquanto um acúmulo de substância, aí eu trouxe para vocês essa imagem que é de uma obra de um artista argentino, de 2013, em que ele coloca. Aqui, na verdade, ele tá. É a visualização, assim, acho que é a imagem do acúmulo. E aí eu trouxe ela justamente enquanto uma crítica desse acúmulo. Porque também não adianta, acho que pouco adianta, talvez, a gente acumular, né, o nosso corpo, então acumular tanta coisa, acumular conhecimento, acumular experiência e não ter uma. E aquela experiência, na verdade, não entrar na gente. Tem um texto do Benjamin, que é o Experiência e Pobreza, em que ele vai falar desses combatentes de guerra que voltavam da guerra, e que não, na verdade, não tinham, não falavam, era uma pobreza de experiência. Essa experiência, então, a palavra experiência, né, ela pressupõe esse ex, então sair para fora, tá aberto, tá exposto. Enquanto corpo, né, enquanto corpos que somos também, e se a gente está fazendo um curso, por exemplo, aqui, como é o caso, também eu acho que é muito importante a gente fazer essa leitura de perceber, de realmente deixar as coisas entrarem e se assentarem na gente. Porque não adianta, eu acho que essa imagem que o Martin vai fazer, esse artista, né, da Argentina, que ele traz um monte de estante com várias caixas, e aí aqui embaixo, no chão, era como se fosse uma lápide, e aí ele vai fazendo uma lista, então cada linha escrita corresponde a uma dessas caixas. E aí, na verdade, a gente nunca vai saber o que tem dentro da caixa, né? Porque a gente não consegue ter acesso a ela. Mas, na verdade, o que ele tá propondo, e eu também achei que poderia muito caber, assim, nesse último encontro, que é justamente para a gente pensar. Então, se a gente falou tanto de corpo, de corporalidade, de acúmulo, pensar como que a gente como que a gente pode fazer para sedimentar também essas ideias que foram pensadas aqui em conjunto, e para a gente ter acho que esse cuidado de não só acumular, de não só ficar num movimento numa lógica quase produtivista, assim, uma coisa é muito mais o corpo, por mais que, porque eu acho que quando o corpo ele acumula muito, chega uma hora que a gente precisa tirar.
Chega uma hora que tu precisa tirar aquilo. E um corpo, ele também, para ele estar vivo, ele precisa de uma certa organização, né? Então, e eu acho que por exemplo, a música, ela também é uma forma, o Wisnik traz nesse livro, No Som e o Sentido, a música enquanto uma propriedade, enfim, um atributo que ajuda a gente a organizar o nosso corpo, a organizar os nossos afetos, o nosso pensamento. Então, quando a gente pensa na Ida, por exemplo, eu acho que a Ida, por mais que seja esse corpo de mulher que não se enxerga, que tem esse olhar negado, tanto dela com ela mesma, né? Se a gente relembra a cena em que ela estava se lavando e ela não conseguia se olhar, tem também uma espécie de. E esse corpo também vai acumulando essas violências todas, essas violências históricas, né? Que também, enquanto um corpo de mulher, ela vai sofrer. Mas também existem alguns momentos que a gente percebe essa supressão, assim, ela se tira como se ela se tirasse um pouco, e aí através da música, através da infância, quando ela entra em contato com o Zepe, que é o filho mais novo, ela consegue viver de uma outra forma. A Macabea, essa imagem, eu acho que essa imagem da estante é muito bom, se a gente pensa nos atos repetitivos da Macabea. Então, quando ela tá ali datilografando sem parar, quando ela tá repetindo as palavras que ela escuta na rádio relógio, é de fato como se ela. É como se o corpo da Macabea fosse essa estante acumulada de várias caixas, e aí dentro dessas caixas a gente pode colocar todas essas coisas. Pode colocar os personagens que estão. Pode colocar o Olímpico, a Glória, o seu Raimundo, que era o chefe dela, pode colocar a máquina de escrever, pode colocar os anúncios, a rádio relógio, pode colocar o Rio de Janeiro dentro dessas caixas. E aí, acho que o que a Macabea, isso que é muito bonito, que ela consegue fazer, mesmo talvez nem tendo consciência, mas ela consegue fazer em alguns poucos momentos da narrativa, sair dessas caixas um pouco e estar ela consigo mesma, assim. Então, por exemplo, no momento em que ela tá no quarto sozinha e aí ela começa a dançar. Eu acho que ela se dá conta daquele corpo e é como se ela tirasse um pouco o contato com esse acúmulo, com todas essas caixas em que ela estava imersa, e ela passa a ser ela mesma, ela passa a viver enquanto a Macabea. E aí, essa imagem também da, da caixinha de música é muito boa, porque aqui a gente tem várias caixas, então se a Macabea é uma caixinha de música desafinada, a desafinação, ela também pressupõe uma afinação, né? Porque as coisas estão sempre vivendo em conjunto, assim. Então, ao mesmo tempo, percebam que são personagens que, ao mesmo tempo que estão fora, elas também estão dentro. Ao mesmo tempo que a gente está falando de um contexto de guerra, a gente também está falando de um contexto de modernização que tem alguns pontos de contato, se a gente fizer uma comparação em relação à violência de um corpo. Então, esses dois corpos de mulheres, nesses dois contextos, que são contextos diferentes, são contextos distintos, mas ao mesmo tempo eles se tocam. Existe essa. Se a gente
quiser pensar essa outra palavra, né? Contaminação. Esses corpos também estão se contaminando. E aí, justamente, eu acho que por isso que é muito interessante pensar esses dois livros em conjunto, assim, porque estão em dois países diferentes, então a gente está falando de Itália e Brasil, duas escritoras diferentes, mas que ao mesmo tempo, por mais que não estejam em contato, elas estão. De muitas formas, elas fazem esse. é, E aí, a leitura, as nossas leituras aqui, justamente vai ser esse corpo de leitura que vai fazer o contato entre Brasil e Itália, entre Clarice e Morante, entre a história e a Hora da Estrela, né? É, Deixa eu ver se. Eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para hoje. Ah, e aí eu queria encerrar, na verdade, antes de encerrar a gravação, eu trouxe um trecho de um livro que eu gosto muito, que é dessa escritora brasileira, da Elvira Vinha, que chama Por Escrito, em que ela diz o seguinte: porque quando acabam as coisas, tenho essa vontade de que não acabem. Mesmo quando, como é o caso aqui, nesse dia e hoje, eu aqui sentada, as coisas não propriamente acabem, mas são acabadas. E por mim, que fico então com uma vontade de que não acabem. E é isso. Então a gente encerra o curso, e aí eu espero também que ele, enfim, que ele se encerre só enquanto tempo, mas que as leituras continuem reverberando. Agradeço muito a presença de vocês, especialmente de quem ficou aqui até o final e de quem estiver assistindo também depois. É, eu vou encerrar a gravação antes de. Só deixa eu ver aqui.